Olá, pessoal. Um carinho muito especial hoje neste podcast. Eu tenho aqui o Marcelo Prado com uma trajetória inspiradora, não somente para o agronegócio, mas em todos os segmentos do Brasil. Eu tenho o privilégio de convidar você a assistir um podcast que vai marcar a sua vida, não somente de você empreendedor, mas também de você que está trabalhando em qualquer segmento, seja no setor privado, no setor público. Afinal de contas, empreender é um estado de espírito. E eu admiro muito o Marcelo, que eu conheço há 27 anos. E aí, eu gostaria de iniciar colocando essa vontade, esse desejo de você clicar no nosso podcast, inscrever no canal, fazer os comentários e, principalmente, receber um conteúdo de uma experiência de sucesso, que é o Marcelo Prado. Marcelo, de coração, muito obrigado você ceder o seu precioso tempo para poder contribuir para os nossos telespectadores. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, nós vamos passar um vídeo institucional que você tem, né, que tem aí mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, que vai passar toda a sua trajetória. Formado em Engenharia Agronômica pela Unesp e com mestrado em Gestão Empresarial, Marcelo Prado iniciou sua carreira como engenheiro agrônomo e progrediu para se tornar um executivo em empresas do agronegócio, chegando ao cargo de CEO. Sempre buscando seu desenvolvimento intelectual, ele teve a oportunidade de viajar para mais de 50 países, visitando inúmeras empresas de diversos setores e realizando cursos de especialização em renomadas universidades de Harvard e Central da Flórida, na América do Norte, e em Holland e Kingston, na Europa. Em junho de 1999, Marcelo deu início a uma nova fase em sua carreira, fundando a M Prado Consultoria Empresarial. A empresa atua nos 26 estados do Brasil, América do Sul e parte da Europa, contribuindo para a profissionalização de mais de 1.500 empresas. Além disso, em 2002, ele ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, demonstrando seu comprometimento com o desenvolvimento do país. Ao longo de sua trajetória de vida, Marcelo Prado não apenas empreendeu, mas também dedicou-se ao ensino, transformando sua própria história em um exemplo de superação e desafios. Ele ministra palestras sobre gestão, estratégias e vendas em todo o Brasil, compartilhando sua expertise e inspirando outros a atingirem seus objetivos. Hoje, Marcelo Prado é reconhecido como um dos maiores consultores de administração de empresas do Brasil. Mas além daquilo que está no vídeo, que serão inspiradores aí, você, no livro seu de Jeito de Ver, o que é o Marcelo Prado inicialmente aí dentro dessa trajetória de sucesso? Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, JW, meu grande amigo. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você e com o seu público. O Marcelo Prado é um cidadão comum, com hábitos comuns, que adora fazer muito exercício pela manhã para preservar a saúde, preservar a disposição física e mental. Sou apaixonado pelo que eu faço, adoro trabalhar, tenho um prazer tremendo no trabalho, adoro ficar com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos e sou apaixonado pelo Brasil, pela nossa cidade de Uberlândia e sou uma pessoa, acima de tudo, muito grata a Deus por ter conseguido talvez muito mais do que eu mereça, muito mais do que eu até imaginei um dia na vida ser ou chegar. Então, me sinto uma pessoa privilegiada, grata a Deus e uma pessoa de bem com a vida. E eu acho que quando você é de bem com a vida e você faz as coisas com paixão, as coisas dão certo. É isso aí então, Marcelo. Você, ao fazer uma mudança de trajetória de sucesso, né, trabalhou nos maiores grupos do agronegócio, mas eu queria que você
falasse resumidamente o que você escreveu no seu livro, Meu Jeito de Ver. Até para gerar uma curiosidade, quem não tem o livro, para poder comprar o livro, e nós também vamos sortear aqui 2 livros no final do nosso podcast. O JW, eu, ao longo da minha vida, eu tive uma perda progressiva da visão e isso, de uma certa forma, é um obstáculo, é uma barreira muito grande para qualquer pessoa. Assim como qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que tem uma perda auditiva, ou que tem um problema na perna, ou que está numa cadeira de roda, ou que está com qualquer limitação física ou psicológica, muitas vezes a pessoa se sente para baixo, se sente triste, se sente às vezes desmotivada, né? E graças a Deus eu nunca senti isso, sabe? Então eu achei que como eu consegui superar tudo isso de uma forma muito legal, eu entendi que eu tinha um dever de poder compartilhar essas experiências que eu vivenciei, que eu tive, e de que maneira que eu pensei, refleti e vivenciei essas dificuldades e como que eu superei isso e virei a página e consegui ser um profissional bem-sucedido, ser um empresário relativamente bem-sucedido e, acima de tudo, ser um ser humano feliz. Então eu entendi que essas experiências seriam muito importantes para ajudar algumas pessoas, né? Então eu procurei escrever esse livro que conta toda essa história. É um livro bastante interessante porque tem histórias bastante engraçadas. Então eu levei a coisa com muito bom humor, né? E então com o propósito de motivar pessoas, inspirar pessoas a não deitar com os arreios quando a dificuldade estiver no caminho, né? Então, esse foi o propósito do livro. Isso foi escrito há cerca de 20 anos atrás, né? E tá aí o livro. E eu espero que ele tenha contribuído com muitas pessoas para ajudar muita gente a trilhar caminhos melhores. Eu li o livro e, como eu já disse, no final nós vamos criar uma enquete para sortear 2 desses livros. Agora, Marcelo, você, durante o período que você foi executivo, trabalhou aí gerenciando como CEO do grupo da Algar, do setor agronegócio, e aí você teve um processo de transição no final da década de 90, lá em 99, foi quando eu te conheci, final de 98. O que te gerou essa, por um lado, desafio, né, de você deixou de ser um executivo de um grupo e, ao mesmo tempo, iniciou uma carreira de consultoria no mercado? O que foram os principais desafios lá no início da M Prado Consultoria? O JW, eu vim trabalhar em Uberlândia em 78 e eu entrei no Grupo Algar, me apaixonei pelo Grupo Algar e, para ser bem sincero, a minha vida era minha família, o meu trabalho e o Grupo Algar. E eu nunca pensei, nunca tive um plano B, nunca me imaginei fora da Algar. Mas num dado momento do campeonato, o agronegócio vivia um momento difícil, a rentabilidade estava baixa e o novo CEO, que havia sido contratado para reestruturar o grupo naquela época, entendeu que era necessário fazer algumas mudanças, mudar algumas cabeças, mudar algumas prioridades e naquele momento eu fui demitido, né? E quando você é demitido e você não planejou nunca um plano B ou um plano C, você fica sem chão, né? Então, eu não nego para você que eu fiquei muito transtornado com aquela demissão. Eu imaginei, passou muitos pensamentos ruins para mim, que eu
poderia ter dificuldade de pagar a escola dos meus filhos, de ter o padrão de vida que eu tinha e assim por diante. Então, isso é natural do ser humano, o medo, a insegurança. Mas isso passou. Aí eu comecei a refletir o que eu deveria fazer, e aí eu me lembrei que durante 21 anos como executivo eu tinha tido o prazer e a oportunidade de interagir com grandes consultorias nacionais e internacionais, e eu sempre fui muito observador, né? Nunca imaginei que eu ia montar uma consultoria, mas eu sempre prestei atenção como os consultores agiam, como que eles faziam, o que eles faziam de bacana, o que eles faziam que não era tão legal e tal. E eu entendi que eu deveria montar uma empresa de consultoria. E a hora que eu tomei a decisão de montar uma empresa de consultoria, o superego meu falou assim para mim: mas como que você vai montar uma empresa de consultoria se você nunca gostou de consultor, né? E aí eu comecei a refletir um pouco por que eu não gostava dos consultores. Porque muitas vezes eles eram donos da verdade, muitas vezes tinham até toques de arrogância, muitas vezes gostavam de vender serviço por hora e aquilo sem limite, quer dizer, qualquer descontrole do tamanho do projeto, quem pagava a conta era o cliente. A logística, a alimentação, os deslocamentos, tudo por conta do cliente. Então, eu comecei a pensar assim, não, eu vou montar uma empresa de consultoria que seja diferente, que não tenha pessoas arrogantes, que saiba construir o trabalho a 4 mãos, com as boas cabeças que existam lá no cliente, que não venda serviço por hora, que venda preço fechado, e que dê conforto para o cliente. Então, foi assim que a gente estruturou a empresa. No começo foi muito difícil. Depois nós entendemos que o Brasil que crescia estava no interior e no agro, e nós assumimos esse lado caipira, esse lado do interior, né? E isso passou a ser o nosso diferencial, e isso foi muito bom, porque as grandes empresas precisavam de apoio de consultorias que conhecessem verdadeiramente o agro e o interior, porque está cheio de gente no mercado aí, na Faria Lima, que fala que é do agro, mas nunca sujou a botina aqui na terra, nunca andou no meio de uma lavoura. Quer dizer, e nós não, nós nascemos no agro, sempre vivenciamos o agro e temos conhecimento profundo do setor. Claro que todo dia a gente aprende, todo dia a gente quer estudar mais para aprender, e quanto mais velho a gente fica, mais a gente entende que não sabe nada. Isso é muito importante, Marcelo, e eu, como eu tive essa felicidade de conhecê-lo lá em 99, eu era sócio minoritário de outro negócio, e você tinha também outro negócio lá do Grupo Algar, e aí vou contar aqui rapidamente para a gente ter essa interação. Por volta então ali de 99, nós fizemos um trabalho juntos e como contador, mas eu também essa paixão pro agro, né, que eu tenho. E ali por volta de 2001, não sei se você recorda, e aí essa simplicidade, essa humildade que você colocou, eu te admiro por causa disso, né? Aquilo que você já conquistou até hoje, mas o Marcelo Prado, os princípios, os valores, essa simplicidade. E lá em 2001, eu me lembro que num domingo, nós saímos de Uberlândia, fomos para Ribeirão Preto, num domingo, e nós dormimos junto no hotel, né? E depois, no dia seguinte, a empresa, não me lembro qual carro que era, mas acho que era um Palio, um Gol, e essa simplicidade da empresa, nós fomos lá para Itapeva, exatamente executar uns projetos de consultoria. Então, muito obrigado que eu te conheci e tive o prazer, então, de realizar esse trabalho que você acabou de falar, né? De ir no cliente, realizar um trabalho em nome da M Prado na época, né? Nessa consultoria, e entregamos isso exatamente que você falou, né? Eu não vou falar aqui os nomes, que eu não me lembro de quais são as empresas, mas essa trajetória, então, dessa consultoria do agro,
Muito obrigado, né? Mas dando continuidade aqui... Ô Zé, só um comentário. E nós andamos, e na época, e aí, só um comentário que eu estava me esquecendo, foi quando eu conheci e fiquei sabendo que você era torcedor do Palmeiras, né? Porque aí no domingo à tarde, né? E eu não sabia que você era deficiente, né? Que você não enxergava. E no quarto, eu tive esse prazer, então, de saber que você é torcedor do Palmeiras. Mas vamos deixar essa parte pro final, a parte do seu hobby e tal, mas pode fazer aí, você complementar a questão aí. O que eu queria complementar é que, sinceramente, eu não consigo entender por que determinadas pessoas que conseguem galgar algum tipo de evolução, seja profissional, pessoal ou financeira, mudam sua personalidade, querem mudar seus amigos, querem mudar sua forma de ser, de agir. Eu acho o seguinte, a gente precisa ter orgulho das origens da gente, a gente precisa respeitar o ser humano, ter a empatia como um valor extremamente importante, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? E quanto mais simples você for, mais você vai encantar as pessoas. Se você quiser, quem estiver me ouvindo ou assistindo, se falar o seguinte: o que eu posso fazer para me ser admirado pelas pessoas? Se eu puder dar um conselho, seja simples. Porque tem muita gente que acha que precisa ser sofisticado, precisa ser metido, arrogante para ser respeitado. Negativo. As pessoas mais admiradas, que têm mais carisma, são as pessoas que são simples. Então, quem pratica isso diminui o risco de ter inimigos, de ter pessoas que não torçam por você. Você consegue ter um volume de gente que te quer bem muito maior do que de pessoas que torçam contra você. Então, seja simples, pratique empatia, seja bacana com as pessoas, que você vai construir um sistema em volta de você muito mais favorável para que você cresça, que você evolua e que você alcance melhores resultados. Legal, já temos aí alguns insights, né, dessa experiência toda. Trabalhar um pouco a questão, unindo então essas habilidades, essas competências, né, de liderança que acabou de destacar, trazendo para o agronegócio, tecnologia, como que a M Prado entrega esse serviço, mas também a sua opinião retrospectiva do agronegócio, não somente do produtor rural, que é lá dentro da porteira, mas também, às vezes, os distribuidores de insumos, a sua análise no agro como um todo, mas se você quiser destacar alguns segmentos dentro do agro, já que o agro é muito amplo, o que você destacaria em termos de tecnologia e quais os pontos relevantes nessa trajetória toda aí da M Prado dentro do cenário brasileiro? JW, eu queria dar um passo atrás aí nessa pergunta sua, porque nós temos muitos jovens que estão nos assistindo e que irão nos assistir, que já nasceram sabendo que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo. E que o agro é 25% do PIB do Brasil. Mas isso não foi sempre assim. Isso passou a ser assim nos últimos 15, 20 anos. Mas antes disso, era muito sofrido ser do agro. Então, ser do agro era necessário muito amor e paixão, porque é como se você fosse um torcedor de futebol e torcesse para o time que acabou de subir da segunda divisão e que está lutando para não cair, né? Então, era essa a imagem que o agro tinha lá atrás, há 46 anos, quando eu comecei a trabalhar no agro. Então, as coisas sempre foram muito difíceis, muito sofridas. Era necessário muita crença, muito amor, muita paixão para trabalhar no agro e enfrentar todas as diversidades que existiam. Seja a diversidade de tecnologia, a diversidade de mão de obra despreparada, seja de não ter máquinas, equipamentos,
sementes adaptadas e assim por diante. Por exemplo, eu vou te dar um dado de referência. Hoje, qualquer agricultor mais ou menos colhe 80 sacas de soja por hectare. Quando nós começamos aqui, em 78, a produtividade era 13 sacas por hectare. E a gente ficava feliz e orgulhoso de colher 13 sacas por hectare. Então, nesses 46 anos aí de experiência minha no agro, nós evoluímos demais em tecnologia, em preparo das pessoas, em desenvolvimento humano, em respeito ao meio ambiente, em todos os sentidos. E como a M Prado, em 99, foi criada para trabalhar gestão no agronegócio, num momento onde ninguém se preocupava com agro e ninguém se preocupava com gestão, a gente foi, de uma certa forma, pioneiro nisso, né? Na época, não existiam consultorias focadas em agronegócio. E isso, ao mesmo tempo que foi duro para nós, foi uma oportunidade ímpar, porque propiciou a nós sermos percebidos pelo mercado, pelas grandes empresas, e eles começaram a contratar a gente para prestar serviços para os clientes deles, que eram agricultores, cooperativas, distribuidores de insumos e assim por diante. Então, por exemplo, nesses 25 anos que nós vamos fazer agora no mês que vem, nós já trabalhamos em 850 distribuidores de insumos, 450 cooperativas, 400 médios e grandes agricultores, e praticamente 95% das multinacionais de defensivos, sementes, fertilizantes, muitas empresas de alimentos, tradings, bancos. Ou seja, e o que é mais encantador nessa história é que a gente recebe do cliente para ajudar ele a ser melhor, mas a gente ganha de presente amigos, novos amigos e novas experiências, porque quando você vai lá trabalhar como consultor, você encontra também muitas coisas bacanas que são feitas naquelas diferentes empresas e aquilo gera uma oportunidade ímpar para nós aprendermos também. Então, a profissão de consultor, ela é fantástica, ela é encantadora, porque você tem o prazer de ensinar, mas ao mesmo tempo você tem o privilégio de aprender. Isso daí é muito importante quando une, então, tecnologia, une tudo isso que você acabou de destacar nessa trajetória, né, de mais de 40 anos, que infelizmente, às vezes, no Brasil, diferente às vezes lá do japonês ou de outras culturas, em que a pessoa, quando chega com 60, 70 anos de idade, ela tem essa experiência, essa sabedoria, né? Então, no caso, você destacou, que eu considero extremamente relevante, unir, então, essa juventude, né, que às vezes não sabe direito o que é o agro, mas trazendo aí essa experiência, essa sabedoria e unindo com tecnologia, né? Então, acho que dá um casamento, que aí é um ponto importante quando a gente fala dessa transição, né? Quando a gente fala de governança, e essa governança que a gente vê não somente no agro, qual que é a sua opinião quando a gente fala em governança? Às vezes as pessoas podem imaginar que é só para multinacional, para empresa que fatura acima de tantos milhões, de 9 dígitos. Antes de a gente entrar nos pilares da governança, queria que você destacasse, independentemente do porte da empresa, a importância de se ter governança corporativa. O JW, há cerca de 20 anos, nós criamos dentro da nossa empresa, lá na M Prado, uma área de governança corporativa e nesses quase 20 anos, nós já trabalhamos a implantação de governança corporativa em mais de 100 famílias empresárias em todo o Brasil. E a governança é uma coisa encantadora e apaixonante, porque é o seguinte, ela propicia com que a gente construa pilares sólidos para a perpetuidade da organização. E nos trabalhos de governança, você organiza aquela empresa de tal modo que ela passa a ter pilares de uma solidez ímpar, que você fica com a sensação que ela
pode durar mais de 1000 anos. Então, isso é muito bom e a governança, ela ajuda a construir a harmonia entre sócios, entre herdeiros, entre executivos e funcionários da empresa. Porque muitas vezes a desarmonia começa o seguinte, com coisas relativamente simples. Imagina uma família bem-sucedida, o filho quer estudar no exterior, aí quer comprar um apartamento fora do Brasil, o outro filho quer comprar um apartamento na praia, e os executivos da empresa querem abrir mais 3 filiais, os funcionários querem automatizar o departamento X e tal. Ou seja, todo mundo quer tanta coisa, mas a empresa só tem 100 para investir. Ela não tem 1000, ela tem 100. Então, aí nós vamos trabalhar com aqueles 100, quais são os melhores investimentos, onde que eles devem ser feitos e como que nós vamos equilibrar o sonho dos filhos dos acionistas, dos sócios, o sonho dos gestores, dos funcionários e criar algo equilibrado que a gente possa atender grande parte dos sonhos daquelas diferentes elos daquela cadeia ali, mas que isso seja compatível com a geração de caixa, com o crescimento da empresa e assim por diante, né? Então, construir a visão de futuro da organização, dando estabilidade, melhorando as demonstrações de resultados, tendo, às vezes, um conselho consultivo ou de administração que possa ajudar a definir os rumos e a estratégia do futuro da companhia. Então, assim, governança não é para as mega corporações, como você disse. Governança é para todas as empresas. E todo mundo deveria se preocupar em ter uma grande governança para poder ter uma empresa perene. Então, Marcelo, para a gente explorar um pouco mais esse tema, e também, assim, de acordo com que a empresa vai crescendo, essa governança também não ser uma espécie de uma camisa de força ou algo assim, que eu sei que a Emi Prada faz isso e isso também é importante. Mas eu queria explorar rapidamente aqui, dentro do agronegócio, né, que eu sei que a Emi Prada também, e nós podemos contribuir para você que está assistindo, alguns insights que você pode utilizar como parâmetro, como benchmark, independente do segmento, né? Mas, às vezes, no agronegócio, às vezes o produtor rural ou a revenda ou qualquer segmento que seja, dependendo do porte dela ali, às vezes os papéis, né? Às vezes o dono da empresa de manhã, no caso, por exemplo, um distribuidor de insumo, de repente ele exerce vários papéis que uma empresa maior é diferente, tem um executivo. Então, de repente, ele de manhã está contratando uma pessoa, dependendo, às vezes, um cliente grande dele, às vezes ele tem que participar da venda, ou uma compra grande com o fornecedor, ele já tem que assinar um documento, e aí às vezes tem o filho que está ali dentro. Qual que é a importância, às vezes, também, de acordo com que a empresa vai crescendo, ela ir adaptando, mas também mostrar esses papéis, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque às vezes é confuso na cabeça da pessoa, eu sou filho do dono, e igual você falou, às vezes o filho passou na universidade, e aí ele acha que tem que ganhar um carro novo. E aí, às vezes, a sucessão também, ela não se dá em um mês. Às vezes, ela se dá da maneira que é educado o filho. Fala um pouco desses papéis, filho, herdeiro, sucessor. O que você pode contribuir, independentemente do setor, mas também indústria, comércio, serviço. Você acha que isso é muito parecido dos negócios, esse tipo de comportamento no Brasil? Eu acredito que os papéis de líder, de filho do fundador, ou de executivo, ou de gerente, ou de funcionário, ou de familiar, todos têm que ser papéis muito claros, cada um tem que saber até onde pode ir. A governança é bacana porque ela limita, define os papéis e limita que alguém possa exacerbar o seu direito ou o seu dever. Então, ela organiza de forma muito clara essas coisas. Agora, independente do porte da empresa que você trabalhe, todo grande líder tem que ter atenção com os detalhes.
esse negócio também do cara achar que tudo vai funcionar igual um relógio suíço, né? E nunca vai ter nenhuma falha, nunca vai ter nenhum problema, isso é utopia. Então, é importante que o líder acompanhe, cobre, motive, né? Acompanhe os resultados, isso é fundamental. Em relação à sucessão, eu acredito que todo líder, ele precisa entender que a sucessão é um processo que tem que ser planejado, né? Então, é necessário que a empresa mapeie quem são os potenciais sucessores, sejam eles filhos, noras, genros, cunhados, executivos, gerentes, técnicos, não importa, né? Então, seja mapeado lá quem são esses potenciais sucessores. A partir disso, é necessário informar aqueles 2 ou 3 que foram eleitos potenciais sucessores, que eles saibam disso. É necessário construir um programa de capacitação para esses 3 potenciais sucessores, né? E depois de um certo tempo é necessário escolher o melhor. E aqui o melhor não é o mais amado pelo papai ou pela mamãe, não. Aqui é o melhor mesmo, que às vezes pode não ser nem seu filho, nem seu cunhado, nem seu primo. Pode ser um cara que não tenha nada a ver com a família, mas ele é o melhor. E isso é uma sabedoria que cada fundador tem que ter, porque é o seguinte, se você ama os seus filhos, a maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é escolher para comandar a empresa o mais bem preparado, seja ele da família ou não. Por quê? O que acontece? Um dia você, fundador, vai embora, vai morrer, e se você colocar um filho despreparado para comandar a empresa, ele vai acabar com tudo que você construiu, né? Verdade. Então, a empresa, o ato de escolher o melhor é um ato de amor para preservar o legado da família, o patrimônio da família, e para que essa empresa, comandada mesmo por um estranho, possa ser bem-sucedida, possa gerar dividendos para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos seguirem em frente, né? Também é necessário fazer uma transição lenta e paulatina. A gente não pode, eleger o meu sucessor, viro as costas e vou embora, né? Eu acho que tem que fazer uma transição lenta e progressiva e depois ter um plano para o sucedido, porque por exemplo, eu estou com 68 anos de idade. Se eu viver 100 anos, eu não me vejo com 100 anos de pijama listrado, deitado no sofá, assistindo televisão. Eu acredito que a pessoa tem que ter algo para fazer, tem que se sentir útil e tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai antecipar a sua morte. Verdade. E aí, Marcelo, fazendo um gancho aí, você está falando então papel de transição, a importância do líder, e lógico, aí depende do porte da empresa, isso vai levar mais ou menos tempo, e se é familiar, mas, por exemplo, eu sei que dentro da MM Prado você tem lá sócios, tem consultores, 15 anos, 20 anos, 25 anos, e aqui, quando eu conheci o Marcelo, né, tanto na OBDC, no papel aí de parceiro, né? Eu me lembro quando eu tive o privilégio aí de montar o OBDC, eu costumo dizer que era eu e Deus, ou Deus contando comigo, né? E depois veio minha esposa. Então, eu lidava com você diretamente ali no serviço. E aí, com o passar do tempo, vem o Wender, que está com 27 anos comigo, tem a Ney, que está há 30 anos, e aí tem esse papel, né? Agora eu tenho um filho que está com 21 anos, e aí a importância dessas pessoas que hoje são meus sócios, tem o Rudimar, que está há 24 anos conosco, como que a MM Prado também está trabalhando nessa questão. Já que você citou que tem 68 anos, eu estou aqui comentando que é importante você ter pessoas que construam com o propósito do negócio, com esse legado. E aí eu só tenho a agradecer que uma boa parte da carteira de nossos clientes ou são parceiros junto com você ou você nos indicou. Então você confiou no nosso trabalho e ao mesmo tempo trazendo pessoas competentes para crescer. E no caso da MM Prado não é diferente. Como está o processo
de sucessão dentro da M Prado, já que você vai continuar trabalhando, mas também os sócios ou os sucessores, no caso do João, poderia falar um pouco disso? O JW, a sucessão, ela tem que estar sempre no radar, como eu disse anteriormente, né? Eu tô com 68 anos e eu pretendo trabalhar duro até pelo menos os 75 anos, né? E eu tenho 5 filhos, o meu mais velho, o Guilherme, trabalha na Apple, mora na Austrália, e a minha mais nova, Ana Luísa, faz medicina, né? Então, esses dois escolheram caminhos totalmente diferentes do meu negócio. Por outro lado, o João Paulo, meu segundo filho, o Luiz Fernando, meu terceiro filho, o Eduardo, meu quarto filho, todos 3 são administradores de empresa e todos 3 têm competência, preparo para um dia trabalhar na M Prado e serem sucessores. O João Paulo, dos 3, é o único que trabalha na M Prado, um filho muito dedicado, competente, só que ele também tem os negócios dele que estão crescendo muito, né? Então, o tempo aí vai mostrar se ele vai se interessar mais pelo negócio que o pai fundou ou se ele vai puxar mais as coisas que ele está criando na área de incorporação, de imobiliária, de grandes projetos imobiliários. O Luiz Fernando trabalhou muito tempo lá conosco. Há uns 2 anos atrás recebeu uma proposta desafiadora para ele, que motivou ele a sair da companhia e trabalhar no mercado financeiro. E o Eduardo acabou de se formar e trabalha hoje no mercado financeiro. Então, assim, eu tenho vários sócios e todos muito competentes, muito comprometidos com a causa e muito dedicados, né? Então, eu acredito que nos próximos 5 anos nós vamos ter que desenhar bem isso e planejar bem isso. Eu também tenho um sonho de buscar um sócio internacional para a nossa empresa, porque a área de consultoria tem evoluído muito na tecnologia, né? Então, há um tempo atrás, a consultoria vendia muito conhecimento. Hoje, a consultoria precisa vender conhecimento e ferramentas tecnológicas que possam tangibilizar aquele conhecimento gerado, né? E nisso, as empresas grandes internacionais têm muito preparo e muito know-how para somar conosco. Então, uma hora a gente entende que vai dar certo aí uma potencial parceria com algum grupo internacional e a gente ter um sócio global para dar uma maior competitividade ainda para a nossa organização. Ok, excelente. Nós vamos passar por um bloco que está muito quente no momento, que é a reforma tributária. Mas para a gente fazer aí um resumo, você passou um período como secretário aqui do estado de Minas Gerais. O que você acredita quando você pega a experiência toda da M Prado, toda a experiência sua em termos de gestor, de governança, que o governo federal, estadual, municipal poderia utilizar o básico de governança para que a gente pudesse também não ter um impacto tão forte que tem hoje, infelizmente, no setor do Brasil. Às vezes, nós não vamos aqui falar de política partidária, mas falar assim, se o governo pelo menos não fizesse nada para atrapalhar o agro, outro segmento, mas o que poderia ser alguns insights seus, na sua opinião, que precisaria melhorar no Brasil em termos de gestão pública? Ô Zé, esse é um tema para a gente falar o programa inteiro, mas vamos lá. O Brasil, em 1980, representava 4,3% do PIB mundial.
em 2023, o Brasil representou apenas 1,9% do PIB mundial. Então, se você pegar de 1980 para 2023, nós tivemos governos militares, governos de centro, de esquerda, de direita, de todas as crenças. Mas nós perdemos relevância mundial de 4,3 para 1,9. Então, imagine você, membro de um conselho de administração, que está analisando o desempenho da sua empresa, e um CEO vai lá e fala para você que tinha 4,3% de mercado e que a empresa caiu para 1,9%. O que o conselho faria? Demitiria esse CEO. Então, eu diria para você que nos últimos 43 anos, nós tivemos governos com baixo índice de competência, porque nós caímos para menos da metade o nosso nível de relevância. E por que isso acontece? Porque os nossos governantes não se preocupam com gestão, eles se preocupam com política e com seus interesses próprios e partidários. Então, por exemplo, você vê atualmente, por exemplo, você não vê o governo falando em cortar despesa. Você só vê o governo querendo aumentar imposto. Você não vê o governo impulsionando produtividade e eficiência. Você não vê, quando tem uma vaga de ministro, discutindo quem é o melhor do Brasil na saúde, quem é o melhor do Brasil na agricultura, quem é o melhor do Brasil na educação e assim por diante. Não. O ministro vai ser do partido X aí por questão de interesse, vai ser do estado A, do B, do C e tal. Então é o seguinte, é um jogo de interesses contínuo, muito ruim, sabe? Por exemplo, enquanto os tigres asiáticos nos últimos 40 anos cresceram a números enormes aí, entre 7% e 8%, o Brasil cresceu números pífios, cerca de 10%, isso está numa matéria do Estadão de ontem, o Brasil cresceu 10% dos tigres asiáticos e ninguém fala nada, né? Por exemplo, a média de crescimento do PIB mundial esse ano é 3,1%, a previsão do FMI, e a previsão de crescimento para o Brasil é 2%. Ou seja, o Brasil está sempre abaixo da média. Isso é preocupante. Né? E você quer ver um outro dado? Por exemplo, a OCDE fala que para um país crescer mais de 3% ao ano, ele precisaria investir 30% do seu PIB. O ano passado nós investimos 16,5% do PIB e esse ano nós vamos investir 17,6% do PIB. Ou seja, estamos muito longe. Por exemplo, o governo não tem dinheiro para investir. Os investimentos que tem no Brasil hoje praticamente são todos da iniciativa privada. E por que o governo não tem dinheiro para investir? Porque ele não quer cortar custo. Porque ele não se preocupa com isso. Né? Então é o seguinte, você acha que faz sentido? Imagina uma família que fica gastando no cheque especial. É o que nós estamos fazendo hoje, gastando no cheque especial. Tudo tem um motivo. Ok. Teve um problema ali. Tá precisando ajudar não sei quem. Tá, ok. Mas de onde vai vir o dinheiro? Do cheque especial. Imagina uma família que age dessa forma. Imagina se você é uma família, tem lá 3 filhos e, vamos mudar para uma casa melhor. Mas nós não temos dinheiro. Mas tem um cheque especial, então vamos comprar com o cheque especial. Vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos de férias, para Disney. Vamos, mas nós não temos dinheiro. Não, vamos usar o limite do cheque especial. Aonde que vai parar isso? Né? Então, se nosso modelo de gestão no Brasil não mudar, seja nas cidades, nos estados e na União, nós nunca vamos ser uma nação de primeiro mundo. Isso é muito importante que você destacou, Marcelo. E aí a gente não vai aprofundar aqui o tema, que a reforma tributária, sendo que
praticamente há um consenso que primeiro deveria fazer tudo isso que você falou, que era a reforma administrativa, né? Ou seja, gerir bem, porque não é a escassez de recursos que nós pagamos de tributos, né? E sim a eficiência, como muito bem você destacou, né? Eficiência, gastar, eu costumo dizer assim, né? O Estado tinha que ser igual a caneta Bic, né? O básico, bem feito e barato. Só que às vezes ele gasta de uma caneta Montblanc ou de um preço de uma BMW e entrega às vezes um Fusca e às vezes tem coisa que nem entrega. Mas aí eu queria ver a sua opinião para a gente debater aqui rapidamente sobre a reforma tributária. Você acabou de afirmar que nós precisaríamos dessa mudança de conceito, né? Porque às vezes a população acha que o governo é que faz algo para a população. É uma mudança de mentalidade, concorda? Que, na verdade, quem paga a conta do governo somos nós, quem trabalha. E, às vezes, a gente tem um pouco desse paradigma no Brasil que acha que é o governo, que tem um banco, que tem, igual você falou, o cheque, que ele tem um pé de dinheiro e, infelizmente, se acha que na nossa geração a gente vai conseguir ter essa mudança da reforma administrativa, de ter uma população igual nos Estados Unidos, em outros países, igual você falou, na Coreia, na década de 70, era um país extremamente pobre, né? Mas ele investiu em educação, fez o dever de casa, está aí o resultado. Qual que é a sua expectativa? Teria que fazer a reforma administrativa para depois a tributária? O JW, eu sou um apaixonado pelo Brasil, mas eu acho que os desafios que nós temos são muito, muito difíceis, porque nós teríamos tudo para ser um país igual aos Estados Unidos e nós não somos porque nós não estamos querendo ser. Eu acho que o primeiro passo é investir fortemente em educação para as pessoas serem mais esclarecidas, para as pessoas terem capacidade de julgamento, para as pessoas terem capacidade de escolha e a gente poder votar melhor, escolher representantes melhores no Congresso, nas câmaras, nas prefeituras, nos estados, na União, né? Eu acho que aqui, por exemplo, eu tive o ano passado na Noruega, na Dinamarca e na Suécia. Eu visitei lá o centro do poder e tal. Um deputado lá tem uma salinha de 12 metros quadrados, uma mesinha e um computador. E mais ninguém, não tem nenhum assessor, não tem mais nada. Tem lugares lá que o vereador não é nem remunerado. Ele se reúne de 15 em 15 dias, discute as coisas lá, resolve e tal. Lá nos Estados Unidos tem muitas cidades que o vereador não tem remuneração, ele não tem assessor, não tem nada, né? Aqui nós temos uma estrutura pesada, né, de muitas benesses. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra uma camisa, a camisa custa $50, aí vem lá mais 7% que são os impostos. E ponto, não tem mais nenhum imposto. Acabou, é aquilo. Aqui não, a gente está fazendo uma reforma tributária, mas ela é cheia de exceções, ela é cheia de critérios, tem vários níveis e tal. Ok, é um avanço? É um avanço. Tipo, os deputados e os senadores disseram, nós fizemos o que foi possível fazer, porque as pessoas não pensam no Brasil. As pessoas pensam nos seus interesses e nos interesses daquele público que ele defende lá dentro. Agora, nós precisamos romper com isso. Nós somos muito individualistas, nós precisamos começar a pensar mais no coletivo, porque senão nós não vamos sair desse lugar. Por exemplo, a gente paga uma quantidade já enorme de impostos, a gente tem que pagar escola para o filho, a gente tem que pagar saúde, um cartão de saúde à parte, a gente tem que pagar segurança, aí você tem que morar num condomínio fechado, que tem que ter uma cerca elétrica gigante, né? Aí você fica preso lá dentro, igual uma prisão de segurança máxima, né? Poxa, nós estamos perdendo valores básicos, né? Que é poder andar a pé na rua. Eu não estou falando de nada sofisticado. Eu fui no Uruguai agora, em Montevidéu, andei a pé pela rua, falando no telefone, coisa
comum que eu fiz a minha vida toda na minha infância e que hoje eu não posso fazer. Se a gente olhar nos jornais, o índice de violência que está em todas as partes do Brasil, houve uma época que a violência estava nas grandes cidades. Hoje a violência está em todas as cidades. Você não pode sair na rua à noite, você não pode andar a pé. Então, e nós estamos acostumados com isso, né? Então está tudo errado. Nós precisamos resgatar alguns valores, e eu não estou falando nada de riqueza, de sofisticação, nada. Eu estou falando do direito de poder sair de casa e ir na padaria a pé, de ir na farmácia comprar um medicamento, poder ir a pé e se a sua família te liga, você poder atender o telefone e continuar andando. E você não pode mais isso. Então, é muito triste. Quer dizer, aí você pergunta, quanto tempo vai demorar para a gente organizar isso? Eu, sinceramente, não sei. Mas não vai ser nos próximos 100 anos que a gente vai estar igual aos Estados Unidos se a gente pegar a amostra de como foi os últimos 40 anos. Quer dizer, nos últimos 40 anos nós melhoramos? Melhoramos. Mas nós estamos muito longe do que nós precisamos ser. E aí, Marcelo, importante então, vamos fazer aqui agora o terceiro bloco. Nós já iniciamos essa questão da reforma administrativa junto com a reforma tributária. De uma maneira muito simples, vou fazer uma contextualização, que é aquilo que nós, né, fizemos os estudos envolvendo aí pessoas, contadores da nossa equipe, advogados, tecnologia. Mas eu queria fazer aqui uma retrospectiva que aplica para as empresas de serviço e depois também para o agronegócio. Mas eu me lembro, por exemplo, na década de 90, a COFINS era chamada antigamente de FINS Social. Foi extinta por uma questão de inconstitucionalidade. E ela começou a COFINS com 1%. O governo achou bom, passou para 2%. Achou bom, aumentou para 3%. E ali nos meados de 2002, 2003, falou que ia fazer uma reforma trabalhando a não cumulatividade para as empresas do lucro real, que passou para 9,25%. De forma que hoje, uma empresa de serviços, né, que seria aí a junção do PIS, COFINS, que é a CBS, e a junção do ICMS-SS, né, que é o IBS. Mas no caso da empresa de serviço, hoje, dependendo do município, ele tem uma alíquota de ISS de 2, 3, 4, 5. Ou seja, então ele tem uma alíquota mínima e máxima. Se eu pegar então uma empresa de serviço que a alíquota máxima de 5% de ISS, no lucro presumido 3,65 o PIS e COFINS, nós estamos falando de uma alíquota máxima hoje de 8,65. E o que é ruim que a gente vê? Que a discussão, nesse caso do setor de serviços, está dizendo, depois de toda uma luta que foi do Congresso para o Senado e voltou, que está estimado uma alíquota de 27%, falando que teria uma redução para algum setor de serviços de 70%, que daria uma alíquota de 18% efetiva. Então, a pergunta para você imagina uma empresa de serviços que tem hoje essa carga tributária desses tributos de 8,65 e mostrando, dizendo que a alíquota sendo 27%, que está tendo um benefício de redução de 30% para 18%, mas quando a gente fizer a conta, eu estou saindo de 8,65%, que é uma alíquota máxima, para 18%. As empresas menores de serviço ou as grandes, como que você vê esse desafio? Vou repassar isso por preço? Ou você acha que a gente poderia ainda buscar tentativa junto com as entidades de classe, fazer alguma coisa para não aceitar? Então a gente está falando de mais de 100% do aumento da carga tributária para o setor de serviços. Ô JW, eu sou um cara que eu viajo muito e eu sou muito observador. Então, por exemplo, eu citei há pouco que eu estive na Europa, nos países nórdicos, e lá tem uma carga tributária alta. Só que o cidadão não tem nenhum buraco no asfalto. A escola para os filhos é excelente. A saúde para a família é excelente. Ele não tem que ter cerca elétrica, ele não tem que ter alarme, ele não tem que pagar o guarda para ficar na porta, ele não tem que morar no condomínio fechado e tal. Então, ou seja, o imposto que ele paga, ele vê o retorno. Então, ele fica barato, porque há eficiência no país, né? E aqui não.
Aqui a gente paga o imposto. Por exemplo, outro dia minha filha estava indo para a faculdade de medicina dela, que é particular, que eu tenho que pagar, né? Aí tinha um buraco enorme, estava chovendo, tinha um buraco enorme na rua. Ela caiu no buraco, amassou as rodas, perdeu 2 pneus e tal. Quer dizer, aí tive que comprar novos pneus, novas rodas e tal. Isso é obrigação de quem? Se você já paga os impostos, deveria ser do governo, né? De manter as rodovias, as vias todas bem cuidadas e tal, né? Então, assim, por exemplo, eu moro num condomínio fechado, eu tenho que pagar um condomínio que tem lá segurança, que tem cerca elétrica, que tem alarme, que tem no seu... Então, assim, é muito triste isso, porque você está falando de aumento de imposto e a gente tem a certeza que vai pagar mais e não vai ver resultado, entendeu? Então, eu acho o seguinte, é muito decepcionante essa preocupação extrema atual de aumentar impostos e de não cortar gastos. E por que as pessoas não fazem isso? Porque querem se manter no poder, porque se ela demitir um funcionário, ela perde voto dele e da família. Então, não existe uma preocupação de fazer o que é certo. Existe uma preocupação de fazer o que eu tenho que fazer para me manter no poder. Isso é muito ruim. Quer dizer, então com essa mentalidade, nós nunca vamos ser um país de primeiro mundo, nós nunca vamos ser... nós não vamos acabar com os problemas que nós temos agora. Pode aumentar o imposto, não vai resolver, né? Porque a essência da eficiência, da competência, da gestão, de fazer o melhor, de fazer o que é certo, não está nas discussões. Você não vê isso nas discussões. Ninguém está falando... Tá. Quer dizer, então fica um segmento defendendo o seu interesse, o outro querendo aumentar o imposto e tal. Então é o seguinte, na minha opinião, não precisava ficar essas discussões todas, não. Eu aprendi na vida privada que quando você quer ver um negócio bacana, que funciona, vai e copia o melhor. E quem que é o melhor nisso? É os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né? Onde a produtividade, um trabalhador americano tem 4 vezes mais produtividade que um trabalhador brasileiro, né? Então, nós não tínhamos que ficar discutindo carga tributária. Não, vai lá nos Estados Unidos, vê como funciona o modelo deles, que é super simples. Traz a ideia deles para cá e implanta, né? Mas não, nós queremos fazer sempre algo diferente, as jabuticabas, né, que o pessoal chama aí. Jabuticaba, né? E jabutis. Então vai criando tudo do nosso jeito e tal. Mas assim, eu sinceramente, eu gostaria que os nossos líderes se preocupassem em mais eficiência, cortar despesas, reduzir impostos, porque aí as empresas privadas vão ter mais recursos, vão ter condição de investir mais, vão ter condição de gerar emprego e todos nós vamos prosperar juntos. Por exemplo, o JW, uma moça que faz limpeza lá nos Estados Unidos, aqui uma moça que faz limpeza, uma diarista, ganha $30 por dia. Vamos passar para dólar para facilitar o raciocínio. A moça que faz limpeza lá nos Estados Unidos, ela ganha $150 por dia, 5 vezes mais. Só que a moça daqui, às vezes, ela tem o benefício social, o fundo de garantia, o 13º, as férias, tal. Só que ela anda de ônibus. A moça lá dos Estados Unidos, que não tem 13º, que não tem férias, que não tem fundo de garantia, que não tem benefício social nenhum, mas ela ganha 5 vezes mais. E sabe do que ela vai trabalhar? Ela vai de Toyota Corolla, ela vai de um carro bacana, ela mora numa casa de 3 suítes, que tem televisão grandona, que tem ar-condicionado, come bem, vive bem. Então é o seguinte, esse conceito nosso de benefício social dar 13º, férias, fundo de garantia, isso é uma ilusão.
O que é benefício social é renda, é dinheiro no bolso. Diminui essa quantidade enorme de benefícios e impostos e dê renda para o trabalhador, para ele ganhar bem, para ele poder escolher o carro que ele quer andar, para ele morar numa casa bacana e para ele criar bem a sua família e ter dignidade. Eu gostaria, sim, Marcelo, nós vamos estar trabalhando mais um bloco, mas ainda explorar um pouco dessa sua mente brilhante, né? Mas dentro da reforma tributária, nós temos alguns setores, né? Como eu já falei, os serviços, que está pagando o pato do aumento da carga tributária mais 100%. Mas também no agronegócio, que é o segmento que se atua muito bem, tem uma questão atípica, né? Então, lá em 2004, nós passamos por um momento desafiador do agronegócio, né? Ali questão de ferrugem asiática, mas não vamos entrar muito no detalhe qual é. Isso é um desafio do agronegócio. E aí, nós tivemos lá naquela época a questão, como eu já mencionei aqui rapidamente, o PIS e COFINS ele deixou de ser 3,65 e passou para 9,25, que nas cooperativas não tem essa tributação. Só que na época, como teve essa crise do agronegócio, foi feito todo um esforço político de todas as entidades de classe, de Andav, de Abrazen, de Unipasto, de CNA, e chegou e falou assim, nós não podemos, nesse momento, ter essa carga tributária de 9,25 do adubo, da semente. E conseguiu a tributação alíquota zero, que continua até hoje. E o ICMS, agora os fertilizantes. Então, hoje, nós estamos saindo de uma carga tributária de menos de 2%, entre PIS, COFINS e ICMS. E, de novo, a alíquota sendo 27%, que conseguiu essas entidades foi uma redução de 60%, que daria uma alíquota efetiva de 10,8%. Só que, de novo, o histórico nosso, onde o parâmetro, seja a revenda, e principalmente também, para a gente não estender muito, nós estamos incluindo dentro dessa reforma tributária, ou nós, aliás, estamos aceitando, incluir o produtor rural, que hoje ele não é contribuinte do PIS e COFINS, e ele passará a pagar quem fatura acima de 3.600.000. Eu te pergunto, uma vez que o produtor produz commodities e que ele é ativo, porque se eu sou um comércio, determinado segmento, eu falo, eu compro produto por 100, quero ter uma margem de 30, 40 e vai lá e precifica. Agora, o produtor rural, devido a toda a sua situação atípica, ele produz, você acha que ele vai conseguir precificar igual os outros segmentos? Porque se o segmento tem um aumento, o supermercado, o outro segmento tem um aumento da carga tributária, ele não vai trabalhar com prejuízo, ele vai repassar para a cadeia seguinte. Agora, você acredita que o agro, ele conseguiria repassar isso e tornar competitivo em relação ao mercado global? Ou nós teríamos que buscar essa força política, falar, o produtor rural não poderia ser contribuinte de PIS e COFINS, uma vez que ele é commodity, não tem como ele aumentar o preço da soja, porque quem manda no preço é Chicago, é o mercado. Como que você vê isso daí? No mundo inteiro, o produtor rural é respeitado, ele tem apoio dos governos, apoio do cidadão urbano, porque todo mundo sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto, que sofre chuva em excesso, que sofre sol em excesso, sofre ataque de pragas, de doenças e assim por diante. E no mundo inteiro, todo mundo sabe que o público urbano tem uma grande dependência do público rural, porque o alimento, a bioenergia, a fibra para fazer nossas roupas, tudo vem do campo. Então, na minha opinião, é muito importante que toda a sociedade saiba essa relevância do campo e que possa dar ao campo o imposto que seja justo, que seja compatível com a realidade desse tipo de negócio. Porque o que vai acontecer? Se essa reforma tributária se tornar injusta com o homem do campo e ele começar a perder dinheiro, ele vai perder o interesse e a motivação pela produção. E isso é péssimo para o país, é péssimo para o cidadão urbano, é péssimo para todo mundo. Então, eu acho que a gente espera que os nossos governantes, os nossos congressistas possam ter um pouquinho de lucidez para encontrar um modelo que seja justo,
porque foi o que você falou. Essa reforma tributária está agora em fase de discussão dos detalhes, que é agora que vai ser definido como que realmente serão construído o tamanho dos impostos para cada setor, para cada operação, para cada atividade. Então, eu acho que as entidades de classe precisam exercer seu papel, mostrando essas questões para a sociedade e para os congressistas, e esses precisam ter sabedoria e bom senso para chegar num número que seja justo para a nação, justo para o público urbano e justo para o campo. Ok, nós estamos chegando aqui na parte final do nosso podcast. São assuntos que nós acreditamos que esse canal que nós estamos usando, conteúdo, educação financeira, tributária, empreendedorismo, experiência de sucesso do Marcelo Prado. Então, é importante você fazer seus comentários. Essa parte que de repente você teve dúvida, pode nos perguntar, que nós vamos interagir pelas redes sociais, YouTube, Instagram. Marcelo, nós estamos caminhando aqui para a parte final do nosso podcast. Nós poderíamos ficar aqui mais tempo, porque é sempre um privilégio. Eu gosto de explorar as mentes brilhantes, né? Se eu pudesse, eu contrataria as mentes brilhantes do mundo e colocaria no Brasil para administrar o Brasil, né? Imagina uma mente lá da Apple, uma mente da IBM ou do Google, sendo administrador do Brasil, né? Tipo assim, presidente, governadores. Então, tudo isso que você falou teria que mudar a mentalidade. Mas, partindo aqui para um bate-bola agora, conhecer um pouco também mais do Marcelo Prado, né? Time de futebol. O meu time de coração é o Palmeiras. Eu acho tempo, apesar de todos os meus compromissos, todo dia de manhãzinha e todo dia à noite, antes de dormir, eu leio as notícias do futebol, procuro entender como é que está o meu time, qual a escalação que vai jogar no jogo de amanhã e assim por diante. Então eu sou um apaixonado aí pelo Palmeiras e curto bastante e gosto muito de futebol. O futebol me distrai e me ajuda a quebrar o estresse. Comida. Eu adoro o churrasco, a carne brasileira é fantástica. Eu todo sábado gosto de almoçar um churrasco. Música. Música, bossa nova. Sou apaixonado pela bossa nova. Gosto de todo tipo de música, né? Mas bossa nova eu adoro, por exemplo, tomar café da manhã nos finais de semana, quando a gente tem um pouco mais de tempo. Põe uma bossa nova ouvindo, sentado ali com a mulher, com a família, batendo um papo e uma bossa nova ao fundo. Dá muito prazer. Lugar no Brasil preferido? Gosto de muitos, viu, JW? Eu gosto muito da nossa cidade de Uberlândia, sou apaixonado aqui pela nossa cidade. Eu adoro Trancoso, na Bahia. Para mim é a praia mais fantástica, a praia de Itapororoca ali, mais maravilhosa que existe. Uma água calma, quente, limpa. Adoro o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca. Acho o Rio de Janeiro um povo muito caloroso, muito atencioso. Gosto muito de São Paulo também. Então, assim, eu curto muito o Brasil, respeito e admiro muito o povo gaúcho, que está passando esse momento terrível aí de calamidade. Vamos aproveitar aqui e deixar a nossa solidariedade, nosso apoio e nossa admiração pelo povo gaúcho, que tem muita fibra, muito valor, e a gente reza muito e torce muito que eles vão superar esses momentos difíceis que eles estão passando. Viagem internacional, algum país que mais te chama a atenção? O JW, eu tive o privilégio de visitar 60 países. Agora, eu me impressiono com vários, viu? Eu sou fã dos Estados Unidos, eu sou fã da Austrália, meu filho mora lá na Austrália, é um país maravilhoso. A Austrália é um caso muito especial. Por exemplo, é um país que foi descoberto 270 anos depois do Brasil. E a Inglaterra mandou todos os presos, todo mundo que não prestava para lá. E mesmo assim,
eles construíram uma sociedade espetacular. Eles têm uma renda per capita 8 vezes a do Brasil. Tem um índice de violência baixíssimo. Lá em Sydney, você vai na praia e deixa a carteira e o celular na areia para você poder nadar. E a hora que você volta, tá tudo lá. Sabe? Então, assim, são coisas que são apaixonantes, né? Tive no Japão, um país maravilhoso, fiquei fã do Japão. O japonês é muito educado, país com zero de violência, uma comida deliciosa, um transporte público que funciona. Quer dizer, fiquei lá 15 dias andando de metrô o tempo todo e de trem, e como um cidadão comum, igual qualquer cidadão, e muito feliz. E o que você considera importante um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Eu acredito o seguinte, que o primeiro passo que qualquer cidadão tem que priorizar é a saúde. Se você não tiver saúde, você não consegue curtir sua família, você não consegue curtir seus amigos, você não consegue trabalhar, você não consegue. Então é o seguinte, o primeiro passo é a saúde. E para você ter saúde, é necessário que você tenha disciplina de fazer 1 hora de caminhada, de corrida ou de bicicleta todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes por semana, musculação para preservar a musculatura, a massa magra. É necessário uma alimentação equilibrada. Por exemplo, eu bebo, eu como carne, eu como de tudo. Só que você tem que comer com moderação, tem que ter uma alimentação equilibrada. Eu acredito que a família é muito importante. Quando você tem uma família unida, a amizade bacana com a esposa, com os filhos, com noras, genros, netos, eu acho que isso é fundamental. Isso te dá muita força espiritual e para você trabalhar. Eu acho que fé em Deus e religião também é muito importante para te dar força nos momentos difíceis e você saber que você precisa de Deus para se sentir forte, se sentir acolhido e apoiado. E é importante que você tenha um bom trabalho, que você faça as coisas com prazer, com paixão, com alegria. E quando a gente trabalha com alegria, fazendo o que gosta, a gente faz bem e aí dá certo. Verdade. Então, para a gente estar encerrando o nosso podcast, Marcelo, suas considerações para você estar encerrando, e já agradeço de coração por seu tempo e você extrair essa mente brilhante que eu te admiro, né? Em alguns momentos você já foi meu mentor. Nós estamos juntos nessa jornada praticamente há 27 anos. Ora, você como cliente, como mentor, parceiro nos projetos. Eu creio que você que assistiu o podcast até o final, com certeza absorveu aqui o melhor. Eu chamo aqui o néctar do néctar. A mente brilhante do Marcelo. Nosso muito obrigado, Marcelo. Ô JW, eu que agradeço a oportunidade, o carinho seu e a oportunidade de falar aqui com o seu público. Para mim sempre um privilégio. A minha mensagem final é de fé, de esperança. Temos muitas dificuldades no nosso país, em muitas coisas nós já comentamos, mas a gente tem que manter a esperança. Se cada um de nós fizer a sua parte, a gente estará dando a contribuição para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, né? E vamos continuar acreditando, lutando. Esse ano nós vamos ter eleições para prefeito e para vereadores. Vamos saber escolher as pessoas que possam desenvolver um bom trabalho lá na frente da prefeitura e da Câmara de Vereadores. E vamos seguir em frente, vamos ter esperança que os nossos congressistas consigam votar aí essa reforma tributária e possam encontrar um modelo que seja o mais justo possível para a gente continuar crescendo, seguir em frente e quem sabe um dia a gente poder ter o
o desenvolvimento de uma Coreia, ter o nível de educação de uma Coreia, e que saiu do nada e se tornou um país de primeiro mundo, porque trabalharam duro, investiram fortemente em educação e conseguiram ser uma nação de primeiro mundo. Ok, Marcelo, muito obrigado. Quero agradecê-lo por estar compartilhando a tua experiência, a tua jornada, essa mente brilhante. Nosso muito obrigado. E a você que nos assiste, agradecemos por nos acompanhar. Não perca o nosso próximo episódio. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e até o próximo encontro. Lembre-se, a educação, nenhum país sem financeiro, empreendedorismo, isso tudo que o Marcelo compartilhou aqui, cabe a você transmitir, repassar para o seu amigo, para a sua família. Esses pequenos gestos poderão contribuir para um Brasil mais justo. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.